Uma vez recebidas as uvas, elas vêm todas para tanque como esses, que são tanques de aço inoxidável, para a gente fazer o processo de fermentação. O que significa isso? Todo o açúcar que veio com a uva é transformado em álcool e gás carbônico. O gás carbônico acaba indo para fora, indo para a atmosfera. E a gente mantém o álcool, que é o que determina e o que transforma a uva em vinho. Todo esse processo acontece em tanques como este, que podem ter volumes menores, volumes maiores. Tudo depende do vinho e do objetivo desse vinho. Um vinho mais jovem, mais frutado, com notas de frutas frescas, ele normalmente vai ser mantido em tanques de aço inoxidável, onde ele vai permanecer até o momento de ir para a garrafa. Já o vinho mais encorpado, que a gente vai guardar na nossa adega, ele normalmente vai passar por barricas de carvalho, onde a gente vai manter ele por alguns meses e ele vai adquirir notas diferenciadas. Se o vinho que ficou no tanque de aço inoxidável, ele vai ter essas notas frutadas, o vinho da madeira, além dessas sensações, desses aromas, ele vai obter algumas particularidades próprias do carvalho, como notas de especiarias, notas de coco, notas de baunilha. Tudo isso vai deixar o vinho mais complexo. Durante as etapas de elaboração de um vinho, muitas vezes a gente precisa separar todas as partículas que estão em suspensão, deixando esse vinho um pouco turvo, para obter um vinho límpido, um vinho completamente brilhante à vista. Isso pode ser obtido, por exemplo, através de uma filtração. Em que consiste isso? Em passar esse líquido turvo por uma membrana, por uma capa filtrante e obter do outro lado, claramente, o vinho límpido. Existem alguns auxiliares para a gente conseguir isso, como por exemplo, essa terra filtrante aqui. Isso é um material mineral que vem, vamos dizer assim, de uma pedra, que ele tem a capacidade de separar todas essas partículas que deixam o vinho sujo, sem aportar, sem entregar nenhum tipo de sabor, nenhum tipo de aroma para o produto. Ele é completamente inócuo, completamente insípido, completamente inodoro. Então essa é uma das formas da gente obter aquele vinho que na taça vai ter um brilho perfeito, que vai chamar realmente a nossa vontade de consumir aquele produto. Uma vez finalizado o processo de fermentação, o vinho ele pode permanecer em tanques de aço como este, ou ele pode ir para as barricas. Qual é o principal objetivo, a principal diferença que a gente vai obter com um processo ou com um outro? Um vinho mais jovem, mais frutado, com notas de frutas frescas, ele normalmente vai ser mantido em tanques de aço inoxidável, onde ele vai permanecer até o momento de ir para a garrafa. Já o vinho mais encorpado, que a gente vai guardar na nossa adega, ele normalmente vai passar por barricas de carvalho, onde a gente vai manter ele por alguns meses e ele vai adquirir notas diferenciadas. Se o vinho que ficou no tanque de aço inoxidável, ele vai ter essas notas frutadas, o vinho da madeira, além dessas sensações, desses aromas, ele vai obter algumas particularidades próprias do carvalho, como notas de especiarias, notas de coco, notas de baunilha. Tudo isso vai deixar o vinho mais complexo. Isso não quer dizer que um seja melhor que o outro. São vinhos diferentes, que têm objetivos diferentes, que têm momentos de consumo diferentes.